Hoje nós vamos aprender nessa aula a como estar criando e preenchendo o list box conforme isso daqui. Como a gente pode ver aqui, nesse daqui eu seleciono o estado, clico em OK, de acordo com meu critério aqui de seleção, ele vai no banco de dados e escolhe quais que devem listar de acordo com esse critério. Então a gente vai estar aprendendo a como preencher um list box nessa videoaula. Vamos à aula então? Bom, aqui com o seu Visual Basic aberto, após ter criado o nosso list box, que está aqui, que é um list box, ele é uma caixa de listagem onde vai ter um monte de itens listados. Essa propriedade aqui é da nossa caixinha, caixa de listagem, onde vai listar, determinar N itens lá de acordo com o nosso critério, com a nossa vontade. Aqui para a gente estar criando o nosso list box, eu botei ele com 5 colunas. Ele vai vir aqui nesse nosso banco de dados aqui, como vocês podem ver, é um pequeno cadastro de pessoas, e ele vai listar dessas pessoas, ele vai separar de acordo aqui com o critério UF. Então eu vou trazer aqui para minha list box em minhas 5 colunas. Vamos lá para o nosso Visual Basic. Então, como eu quero que ele traga as 5 colunas, eu criei um list box aqui com 5 colunas. Como dizer quantas colunas ele tem? Você pode selecionar ele, vir aqui na propriedade list box, nesse item aqui, column count, e botar o número 5 aqui. No caso eu não fiz por aqui, mas se você quiser fazer sem problemas, pode fazer. Ou vir na propriedade da text box, e colocar lá que tu quer que aqui esteja 5 colunas. No meu caso foi assim que eu fiz. Eu vim aqui na propriedade inicialize dela, botei aqui listbox 1, column count, 5 colunas. Mas nosso objetivo aqui é como preencher essa listbox. Então aqui, como eu disse, a gente vai escolher uma UF, vai clicar no botão OK e ele vai listar aqui todos os clientes de acordo com a nossa UF aqui. Então para isso a gente tem que vir no nosso botão aqui de OK, que é onde a gente quer que aperte e execute a ação, dá um duplo clique. E essa aqui é a propriedade do botão OK ali, onde ele vai listar todos os itens lá. Aqui eu já listei, esse aqui é o código que eu utilizei, mas nós vamos apagar ele, vamos começar ele do zero, para você estar aprendendo passo a passo como está preenchendo a sua list box. Então, para a gente preencher a nossa list box, a gente vai usar duas estruturas. Uma estrutura de repetição, que no caso aqui a gente vai usar a do while. Se você não conhece estrutura de repetição, olhe meu canal aí, que tem vídeo explicando o que é uma estrutura de repetição. E a nossa segunda estrutura vai ser uma estrutura if, que é de decisão. Ou seja, ele vai escolher, de acordo com o nosso critério, se ele lista aquele item ou não. Então, para a gente começar aqui, a primeira estrutura que a gente vai montar é a nossa estrutura de repetição. Por que uma estrutura de repetição? Porque eu quero que ele percorra todo o banco de dados até que ele chegue ao último e que encontre ali os itens determinados que a gente quer escolher que vá para o nosso banco de dados ou não. Então a nossa estrutura ela vai ser escrita da seguinte forma, do while, ou seja, faça enquanto o quê? Enquanto a minha planilha, aí é a planilha onde estão os dados, no meu caso é a planilha banco de dados, eu escrevi assim, BCO underline dados. Enquanto essa planilha aqui, enquanto ele não encontrar uma célula vazia, então faço enquanto a planilha banco de dados ponto cells, aí qual célula, aí aqui a gente vai ter parametrizar qual célula que ele está verificando, então eu vou usar sempre a primeira célula e a primeira coluna para ele ver se ele vai ver se ela está vazia ou não. Então eu vou botar aqui, como eu quero que a minha variável linha alterne, porque cada vez eu quero que ele olhe numa linha, então eu vou botar a variável linha da coluna 1, seja o que? Diferente de vazio. Eu vou montar ela aqui, loop,
né? Então, com esse código aqui, né, ele vai percorrer todo o nosso banco de dados, da primeira até a última linha. Na hora que ele encontrar uma célula vazia na primeira coluna, né, ele vai parar de percorrer, né? Veja aqui que a linha aqui foi uma variável. Por quê? Porque a linha ela vai ser uma variável dinâmica. Hora ela vai ser o valor 1, hora 2, hora 3, de acordo com a nossa linha. Então eu vou dizer aqui que a nossa variável linha, ela vai começar com o número 2. Por quê? Porque a primeira linha do meu banco de dados é o título das colunas, né? Então ela começa a ser preenchida mesmo com as informações a partir da segunda linha. Então eu quero que ele comece a verificar a partir da segunda linha. Então, mais uma coisa, né? Aqui está dizendo que é 2, né? Mas como que o 2 vai virar 3 para poder ir para a terceira, para a quarta, quinta, sucessivamente? A gente vai ter que estar incrementando essa variável. Como assim incrementando? A gente vai dizer que a variável linha vai ser igual a linha mais 1. Ou seja, a cada loop que ele der, né, a cada repetição, ele vai acrescentar mais 1 a variável linha. Ou seja, no primeiro ele vai estar na segunda, na linha 2, né, então vai ser a segunda linha. Aí vai fazer o nosso código que a gente vai escrever ainda de decisão. Aí depois linha vira 3, ele vai começar a verificar a terceira linha, depois linha vira 4, 5, assim sucessivamente, até que ele encontre uma linha, né, vazia, né, que ele vai fazer enquanto for diferente de vazio. Se ele encontrar a vazia, ele para de fazer o loop, né, e finaliza o nosso código. Nossa segunda estrutura que a gente vai ter que escrever aqui agora é a estrutura de decisão. Por quê? Porque na hora que ele encontrar uma UF que seja igual a que a gente está pesquisando, ele tem que decidir o quê? Decidir que ela deve ser carregada para a nossa list box, né? E se não for igual, ele tem que decidir que ela não vai ser carregada, né? E como que é essa estrutura? Lembrando, se você não conhece estruturas de decisão, você vai lá no meu canal também, que você vai ter lá um vídeo explicando o que são essas estruturas, né? Aqui eu parto do princípio que você já conhece essas estruturas, né? Então vai ser aqui uma estrutura if, né? If de quê? De se. Se for assim, faça assim. Se for assado, né? Faça de outro jeito, né? Então a gente fala if o quê? Né? Lá, se a gente olhar o nosso banco de dados, a nossa coluna de UF é a coluna D, né? Aqui, para a coluna, o Excel ele usa letras, mas também, ela também, internamente, ela é numerada. Essa coluna 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4. A gente pode ver aqui que ele está na nossa quarta coluna, né? Que ele está na quarta coluna. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai perguntar se a nossa planilha é banco de dados na quarta coluna, na linha que ele está verificando naquele momento, o que está lá dentro, né, é igual ao nosso critério lá. Como escrever isso? A gente vai escrever assim, if, né, aí aqui, eu vou escrever por extenso aqui, eu ia copiar o de cima, mas não vou copiar não. Então, se sheets, aí banco de dados, na célula, aí linha, que é onde vai estar olhando, né, que no caso vai ser primeiro 2, depois 3, depois 4. Né, a vírgula e a coluna, como está na quarta coluna, que a gente quer que ele verifique, a nossa coluna de UF, a gente vai, em vez de ser coluna 1, a gente vai botar coluna 4. Né? Então, se, né, sheet, banco de dados, célula, linha daquele momento, na quarta coluna, for igual, e no caso ali, amigos, o nosso critério ele vai estar na nossa Combo Box 1. Né? O nome daquela caixinha ali do começo é Combo Box 1. Eu vou escrever aqui só para ele não dar nenhum errozinho e mostro lá para vocês. For igual a Combo Box 1, then, ou seja, faça. Eu vou lá mostrar para vocês, só para vocês verem que ali é Combo Box. Tá vendo? Essa aqui, onde a gente vai escolher o F, né, o nome dela, se a gente olhar aqui, está Combo Box 1. Então ele vai olhar se a nossa quarta coluna daquela linha é igual ao que está aqui. Então, se for igual, ele vai fazer a estrutura que tiver aqui. Então, se for igual, ele vai fazer o quê? Se for igual, eu quero que ele carregue aquela linha com aquelas 5 colunas, né, para o nosso text box, nosso list box, perdão. Então, aqui para ele carregar
as 5 colunas eu vou ter que escrever uma linha de código para cada coluna, certo? Para isso eu vou usar, né, um item aqui chamado with, né? O que é isso? É escreva, né? Então, se for igual, eu vou fazer assim, eu quero que o with, opa, desculpa, quero que ele escreva onde? Na listbox 1, porque a nossa listbox, o nome dela é listbox 1, o nome fica no mesmo lugar onde fica, né, o nome da nossa combo box. Né? Apenas a gente tem que clicar na nossa listbox e olhar lá o nome dela. Né? Eu deixei o nome padrão que o VBA dá para ela. Então eu quero que ele faça o que? Eu quero que ele escreva ali o que? Então, na primeira linha do nosso listbox, eu quero que ele esteja aqui, na primeira linha. Né? Como eu disse, ele vai escrever vai ser uma linha de comando para cada coluna. A primeira coluna, a primeira linha, né, eu vou querer que ele tenha. Vai ser assim. Ponto. Add item. Add item o que? Me adiciona o que? Então eu vou fazer aqui. Quero que ele list. E assim, quando a gente começa a escrever, a gente pode ver que o VBA ele já dá uma ajudinha, falando o que você quer escrever, essa palavra, né, que já ajuda a gente a economizar tempo escrevendo. Então eu quero que ele list aonde? Vou abrir aqui. Aí aqui, como a nossa variável linha é a variável que está verificando o banco de dados, certo? Primeiro é a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 3. Agora eu vou fazer uma variável aqui, linha listbox, de quê? Que é a nossa linha que ele vai estar no listbox. Né? Então vou botar aqui, linha listbox, que é uma variável que também vai ser incrementada, né? Porque ela tem que primeiro escrever na primeira linha da listbox, depois na segunda linha, e assim sucessivamente. Né? Aonde? Na coluna 1? Não. Por que não? Porque a listbox ela começa a numerar a sua coluna no 0. Ele vai de 0 a 9. Né? Então eu quero que ele faça na coluna 0, né? Que é a nossa primeira coluna. Né? Aí o que eu escrevi aqui? Eu quero que na nossa listbox, né, escrevi aqui, escreva, é porque eu não terminei de escrever o código, tá? Eu botei aqui, escreva na listbox, ou seja, adicione na listbox, né? Adicione o que? Aí, na nossa listbox, na linha listbox, que é uma variável que vai alternar, porque eu quero que me escreva em n linhas, né? Primeiro na primeira, depois na segunda, né? Na coluna 0, eu quero que escreva o que lá? Eu quero que ele escreva, ou seja igual, certo? Aqui, a nossa planilha, banco de dados, aonde? Na célula, qual célula? Aí, linha, né, porque é onde ela está lá, linha, vírgula, né, qual coluna? Da coluna 1, né, porque a listbox ela começa a numerar da 0, mas o Excel começa a numerar da coluna 1. Né? Então, o que eu disse aqui? Eu disse que na listbox, né, na linha listbox, que vai mudando, né, vai ser incrementado 1, 2, 3, sucessivamente até finalizar. Na coluna 0, que era a primeira coluna, seja igual a planilha, né, sheet, banco de dados, na célula, linha, né, que é a linha que ele verificou aqui, que é igual, tá vendo? Igual da coluna 1. Aqui a gente escreveu nossa primeira linha, né, primeiro item, a primeira linha da primeira coluna. Tá? Só, né, ali vai trazer o código, que é a primeira caixinha das 5, né, das 5 colunas. Né. Para as outras colunas vai ser muito igual isso aqui. Vou mostrar para vocês, eu não vou nem digitar de novo, vou copiar aqui. Né. Sendo que na segunda, né, eu já não quero escrever na primeira, porque a primeira eu já fiz naquela de lá. Aqui vai ser a coluna 1, que é a segunda, vai ser igual a segunda coluna da nosso banco de dados. Né? Então você vê que é muito igual, muito parecido. Né? A gente só vai mudar mesmo a coluna da listbox e a coluna do nosso banco de dados. A gente vai escrever isso 5 vezes. 3, 4,
5. Né? Lembrando de trocar aqui. Aqui eu quero que escreva na terceira coluna, que vai ser 2, porque começa a numerar de 0. Aqui na quarta coluna, que vai ser 3. E aqui na quinta coluna, que vai ser 4. E aqui a mesma coisa. Como Excel começa com a numerário 1, vai ser 1, 2, 3. Aqui a coluna 4 e aqui a coluna 5. Então aqui ele vai escrever as 5 colunas na primeira linha. Pode ver que a linha da coluna é qual? É a linha listbox, que ela não alterou. Né? Aí depois que ele escrever, eu vou fazer o que? Eu quero que ele termine de escrever. Aqui eu falei que ele começou a escrever, isso aqui. Aí depois que ele escreveu tudo que eu queria, eu falo que ele termina. Então eu vou dar um end with, porque eu não sei falar direito essas palavras em inglês não. Mas eu quero que ele fale que ele termine de escrever, né? Pare de escrever. Após escrever aqui, eu vou querer que ele faça o quê? Aqui, após fazer isso aqui, o que ele fez? Ele escreveu a primeira linha toda nas 5 colunas. Então, no nosso próximo loop, eu não posso escrever mais na primeira linha da primeira coluna, né? De todas as colunas, no caso. Então, eu vou querer que linha listbox, né, que ela acrescente mais um, né? Que ela ali, se ela começou com 1, ela não pode ser 1 de novo, senão vai escrever sempre no mesmo lugar, um por cima do outro. Né? Então, eu vou querer que ela seja, né, 2. Para isso, eu tenho que botar que ela seja igual a ela mais 1. Mais 1. Por que igual a ela mais 1? Porque vai ser o valor que tiver ali mais 1. Né? Se fosse, era 1, vai ser 1 mais 1. Vai ser 2. Se eu botar assim, só mais 1, porque ela vai receber sempre 1. Então, eu vou botar que tem que ser o valor que tiver nela mais 1. Né? Porque é um valor dinâmico. E após isso aqui, ele vai escrever em todo o nosso, na nossa listbox. Após escrever isso aqui, né, a gente tem que finalizar a estrutura if. Né? Nesse caso aqui, eu não vou escrever o else, né, porque se eu escrevesse o else aqui, ele ia ficar em branco, porque senão eu não quero que ele faça nada. Né? Então, para não precisar deixar o else em branco, eu só boto aqui end if. Né? Então, ele já vai entender que se não atender aquilo ali, ele já finaliza a função if, né, e já vai lá e pula para o próximo loop, que aí ele vai olhar a segunda coluna, certo? Vamos ver agora se está funcionando então. A nossa estrutura é isso aqui, né? Com isso aqui ele já tem que preencher toda a nossa listbox, de acordo com o nosso critério. Vamos testar para ver. Vou dar um play aqui. Então aqui eu vou clicar aqui, escolher por um estado, por exemplo Rio de Janeiro. Aí eu vou clicar aqui no botão OK. Ó, pode ver que ele listou só quem era do Rio aqui. Aí se a gente escolher outro estado, Paraná, aí dá um OK. Então, é uma questão, acabei de ver aqui, eu vou explicar para vocês. Pode ver que na hora que eu mudei para Paraná, só tem uma pessoa do Paraná, tá vendo? Mas ele, né, não apagou o Rio, né? Ou seja, ele manteve as informações que já estavam lá. Se eu botar RO, né, tá vendo? Ele não apaga a primeira informação. Então, como corrigir isso? Vamos fechar aqui. De novo aqui no botão OK. Né, para corrigir isso, eu vou ter que falar o quê? Sempre que eu clicar no botão OK, né, a primeira coisa que ele tem que fazer, né, pode ser até aqui debaixo de linha mesmo, né, porque a primeira coisa que ele vai fazer aqui no caso vai ser falar que linha vai ser igual a 2. Em seguida eu quero que ele limpe a nossa listbox. Né, então como que eu vou falar para ele limpar a nossa listbox? Eu vou ter que botar aqui que list, lembra que o nome dela é listbox 1? Vou falar que listbox 1, né, ponto, né, clear. O que isso quer dizer? Né, eu quero dizer aqui que eu quero que ele limpe toda a informação que tiver na listbox 1. A primeira coisa então vai ser aqui, dar o valor de 2 à linha, vai se limpar qualquer coisa que tiver na listbox e depois ele vem e gera o relatório de novo. Certo? Vamos ver agora como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos botar o Rio, né? Foi o mesmo que a gente fez aquela hora. 4 pessoas, ok. Isso tinha vindo certo. Mas quando escolheria ou quando escolhesse outro, a gente viu que não apagava o Rio, né? Apenas escrevia por cima de alguns que já tinha. Então, ver se isso vai ter resolver aqui. Ó, viu? Apagou o que estava o Rio e botou uma nossa UF, né, do Acre. Vamos ver o outro, Rondônia, a mesma coisa. Vamos voltar lá
botar em Minas agora para ver. Tá vendo? Minas ou mais. Ele vai, apaga e preenche de novo. Ok, amigos? Esse é o nosso código. Você pode ver que não é um código difícil, né? Depois que a gente pega a lógica, a gente vê que é um código fácil, né? Então, se você tiver gostado aí dessa aula, peço que você dê um ok aí, se inscreve no nosso canal para poder estar recebendo outros vídeos, né? O próximo vídeo que eu vou mandar para vocês aí, né, vai ser aqui o nosso mesmo relatório e vou configurar aqui esse botão imprimir. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação que tiver nessa list box, vai gerar uma planilha, né, paralela e vai imprimir essa informação. Isso aqui eu não mostrei porque eu já tenho um vídeo mostrando também como se preenche uma list box dessa daqui. Se você tiver curiosidade, acesse o nosso vídeo lá. Então, até a próxima aula que a gente vai estar aprendendo como utilizar o botão imprimir do nosso list box, a nossa caixinha aqui de listagem, ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.